última rodada, né, vocês passaram a primeira conversa lá embaixo, fala do Daniel Castanho, do Daniel Goldberg, sobre as iniciativas e o quanto a gente já andou até então, uma prestação de contas. Depois a Carol Marra deu uma visão geral de como a gente está vendo a evolução do modelo acadêmico sob uma ótica acadêmica. Vocês que já passaram pela expansão viram que a gente está com um plano ambicioso de crescimento orgânico, né, e sem deixar de olhar para as oportunidades inorgânicas. E na sala do NAVE, como é que a gente está usando dados para, de fato, mudar a forma como a gente toma decisão na companhia e ter coisas mais fundamentadas. Então, vou tentar conectar um pouco aqui, principalmente com a fala do Daniel Goldberg, de como a gente está andando do ponto de vista de reconstrução de margens, mas mais sobre uma ótica de ROIC, pegando todos os elementos que impactam essa métrica. Então, os primeiros slides aqui, recapitulando o que ele falou, né, a gente está olhando para a ROIC como uma métrica importante. Tinha o plano Quero como o plano de fundo das ações que foram sendo implementadas até então. A gente andou bem em algumas frentes, outras ainda passando por ajustes. E nesses últimos 2 anos, fazendo um resumo de tudo que aconteceu sobre a ótica de reconstrução de margens, primeiro, a gente fez bastante coisa, né, os últimos, principalmente 15 e 16. A gente foi obrigado a rever a nossa cobertura geográfica, principalmente em Belo Horizonte, onde a gente, de fato, fechou 4 unidades. A gente passou por uma grande otimização do portfólio de cursos, né, que significa dizer a gente, de fato, juntou turmas, moveu alunos de um turno para o outro e concentrou a oferta de cursos que estavam bastante espalhados, tentando ganhar eficiência. A gente começou a implementação do que a gente chama do modelo de convergência, né, que é o que antecede o que a gente está implementando agora. Criou o consórcio empregador, que foi um pilar importante de integração de toda a Ânima, do que é hoje a Ânima Digital, a partir da base de Joinville, né, sob o consórcio empregador, e reduziu o D&A. Então, um conjunto de coisas que aconteceram. E do outro lado, claramente o mundo mudou, e a gente passou a ter um impacto, né, maior de descontos. A gente fez aquisições no período, e essas aquisições geraram uma diluição de margem no primeiro momento. E, por último, sofremos um processo de desalavancagem operacional, porque a nossa base de alunos, de fato, encolheu, né? A gente cresceu como companhia, mas muito em função das aquisições, e, de fato, encolheu dentro de um novo cenário de FIES e de uma crise econômica que a gente viveu nos últimos 2 anos. E aqui é um gráfico meramente ilustrativo para demonstrar que, a partir de 2014, que supostamente foi o nosso pico de margens, antes da crise do FIES e antes dos impactos mais severos da crise econômica, tirando o efeito das aquisições, a gente estaria operando lá atrás numa margem próxima de 26%. E tudo mais constante, né, devolvendo somente o efeito das aquisições e dos descontos, ou seja, se os descontos tivessem comportado de forma linear, tivessem ficado estabilizados nos patamares de 2014 e nós não tivéssemos feito nenhuma aquisição, as nossas margens teriam ficado ali por volta de 25% ao longo de todo o tempo. Ou seja, nós fizemos uma série de iniciativas, elas foram suficientes para neutralizar o processo de desalavancagem operacional, mas não suficientes para compensar esses 2 impactos. E por isso nós saímos de um patamar de 23% para 16%. No caso da diluição por conta das aquisições, o caminho é entregar as sinergias, e a gente tem um caminho claro, aí, um plano claro de como fazer isso. Do lado dos descontos, acho que tem um esforço, uma intenção de otimizar e melhorar a forma de conceder descontos. À medida que o ambiente macro melhora, a gente tem uma expectativa de que isso também aconteça, mas como não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer, eles não vão desaparecer da noite para o dia, a gente precisa ter um conjunto de iniciativas que, de fato, neutralizem esse impacto e nos coloquem numa trajetória de margens crescentes novamente. Então, olhando para frente, acho que tem 3 grandes alavancas ainda que vão ser capturadas ao longo dos próximos anos. A primeira delas é o modelo acadêmico. Então, na parte da manhã a gente viu sobre a ótica acadêmica, como é que isso impacta a vida dos nossos alunos. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre qual é o efeito, né, de eficiência por trás desse novo modelo. O caminho das sinergias, a gente já andou bastante, vocês vão ver também, vou mostrar os dados aqui,
de como a gente já evoluiu em cada uma das diferentes aquisições que nós fizemos, incluindo a São Judas, né, desde 2014. E, por último, claro, né, o processo de expansão traz um efeito positivo de diluição de custos fixos, e eles também é uma expansão que tende a construir margem, construir ROIC ao longo do tempo. Então, vou entrar em cada uma delas aqui e detalhar um pouquinho mais. Primeiro, modelo acadêmico. E aí, só para dar um pouquinho de informação de background aqui, vamos pensar num currículo tradicional, né, para vocês entenderem de onde vêm as alavancas de eficiência por trás do desenho da arquitetura de currículo. Então, uma semana de 5 dias, pensa em 4 horas por dia de aula, a gente está falando basicamente de 20 horas por semana de custo docente, né? Então, o aluno vindo de segunda a sexta, passando 4 horas dentro da faculdade, tendo aulas, você tem mais ou menos 20 semanas. Mas, se você for analisar o requerimento mínimo do MEC, ele permite que você opere até mais ou menos 15 horas por semana, né? Então, uma escola tradicional, né, provavelmente vai ter um currículo aqui próximo de 20 horas por semana de custo. Uma escola, né, mais posicionada, um preço mais baixo, provavelmente vai estar ofertando algo próximo de 15 horas por semana. No currículo tradicional, você não encontrava ainda o uso do EAD e também não tinha o benefício da modularização. Significa dizer que num curso de 8 anos maduro, de 8 semestres, né, maduro, você tem lá uma turma por semestre, então você tem 8 turmas rodando em paralelo num curso maduro. O que é o currículo modular? O currículo modular foi o que a gente desenvolveu em 2008, 2009, e foi implementado no primeiro momento na UNA, depois na Unimonte, no IBH, e a gente vem operando com ele desde então. Ele trazia um pouquinho de eficiência nas horas semanais, então a gente tinha uma média aqui de 18 horas semanais nesse currículo. Ele ainda não trazia o EAD de forma estruturada, como parte do currículo. A gente chegou a ofertar algumas disciplinas EAD, mas o currículo não estava desenhado ainda para receber as disciplinas à distância. E essa foi a grande inovação, a grande alavanca de eficiência da Ânima de 2008, 2009 em diante, que foi a modularização. Que a gente criou um currículo eliminando pré-requisitos, e com isso a gente basicamente reduzia a oferta de disciplinas pela metade. Então, o custo agregado docente caía pela metade, o investimento individual em cada professor ficava inalterado, né? E essa foi a grande alavanca de eficiência da Ânima durante um bom tempo. Em 2016, a gente trouxe uma nova versão desse currículo, que foi o currículo que a gente chamou internamente de convergência. Ele ganhava um pouquinho mais de eficiência na semana, então a gente espremia aqui mais 1 hora da semana, chegava a 17 horas por semana. E aqui sim a gente trouxe os 20% do EAD de forma estruturada. Então o currículo já estava preparado, ele foi desenhado para receber aquela disciplina de 20% à distância naturalmente. E nesse momento a gente não mexeu na estrutura de modularização, né? Basicamente ela conservava lá a mesma estrutura modular do currículo anterior. E o currículo que a Carol apresentou hoje de manhã, né, que é a versão, né, então, de novo, isso aqui passou a ser implementado a partir de 2016, e esse a partir de 17.2. Como é que ele funciona? Então, primeiro, nas horas semanais, a gente fez um desenho onde a parte fixa do currículo vai nas 15 horas semanais, então ele está desenhado para entregar as 15 horas semanais, mas a gente abre a possibilidade do aluno escolher 5 horas a mais, 4 ou 5 horas a mais, de disciplinas que já existem na instituição. Então, de um lado, sobre a ótica de custo, eu tenho basicamente as 15 horas mínimas exigidas. Sobre a ótica do aluno, eu tenho as 20 horas que garantem uma semana cheia de aulas, né? Essa é uma forma também, né, sobre a ótica acadêmica, de garantir a personalização da experiência acadêmica. Se a gente está aqui, todo mundo fazendo administração, mas cada um de nós tem um objetivo diferente, tem um percurso mínimo que todos nós temos que fazer juntos, mas aquelas 5 horas a mais permitem uma flexibilização. E a forma como a gente garante isso sem custo é basicamente abrindo a oferta de todas as disciplinas que estão sendo oferecidas num determinado semestre e que tem cadeiras vazias. Então os alunos se encaixam, né, e vão escolhendo dentro da universidade como um todo o que eles quiserem para ir personalizando o seu currículo. Eles são desenhados para serem híbridos, né, desde do primeiro dia, como a Carol explicou hoje de manhã,
E a gente quebra, mais uma vez, a sequência lógica do curso, fazendo uma nova árvore de modularização, que foi o que a Carol explicou, aquela estrutura 2-4-2, que permite com que, na prática, a gente opere um curso maduro, não mais com 4 das 8 salas, né, funcionando, mas a partir de agora com 3 salas funcionando. Se fizer o composto disso aqui, você vai chegar mais ou menos naqueles 38% de potencial ganho, né, que o Daniel Goldberg mencionou hoje mais cedo. Obviamente, não dá para capturar 100% desse potencial, porque depende de uma série de fatores, né, como os cursos estarem sendo ofertados de forma assíncrona, né, ou seja, está acontecendo no mesmo momento, no mesmo período, com a captação que permita os instalamentos. Então, tem uma série de restrições no dia a dia que não permitem esse potencial ganho 100% capturado, mas ele é bastante significativo. Quando a gente olha para a nossa estrutura do que estava acontecendo em 2017, tanto no primeiro semestre quanto no segundo, né, que a gente está vivendo agora, você vê que boa parte dos nossos currículos ainda estavam na parte cinza aqui, ainda estavam no currículo legado. Aqui a gente está isolando o UNA, Unimonte e o UniBH, né? Então, praticamente metade dos alunos ainda estão no currículo modular, 37 estão aqui, e só 8% estão nessa nova modalidade. Significa dizer que a gente ainda tem um bom caminho para ser percorrido até o final, e os ganhos vão ser capturados nos próximos 5 anos, à medida que a gente percorre isso. Em relação a esse aqui. Tá? E, de novo, esse é um exemplo de um curso. Né? Cada curso tem uma árvore diferente, mas te dá uma dimensão do que poderia ser se capturado 100% do potencial. De novo, não é possível capturar esse 100% desse potencial. Então, quando a gente olha para a operação base, né, a operação que já está madura, que já está funcionando nessa estrutura curricular há algum tempo, tem ganhos que vão sendo capturados ao longo do tempo, à medida que, de novo, a gente vira os currículos. A gente virou comunicação e gestão em 17.2, como a Carol Marra falou hoje cedo, a gente vira praticamente todas as outras carreiras a partir de 2018, com exceção de educação e medicina. Vamos olhar para margens agora, respeitando essa quebra também. Então, aqui eu estou comparando os últimos 12 meses encerrados no terceiro trimestre desse ano com 2016, o ano completo. Operação base são as operações mais maduras, UNA, Unimonte e UniBH, e o que eu estou chamando de aquisições aqui, tudo que aconteceu pós-2014, incluindo a São Judas. Vocês veem que as duas estão crescendo, né? Nesse caso aqui a gente cresceu 10% no período, né? Nos últimos 12 meses aqui, o terceiro trimestre anualizado, 31% do lado de cá, e aí eu estou falando dos resultados antes das despesas corporativas. Tá? Em termos de margem, olha a diferença. Né? De um lado a gente já está operando com margens acima de 32%, do outro estamos chegando ali próximo de 20% de margem. O que significa dizer que tem ainda um bom caminho a ser percorrido sobre a ótica de melhoria de margens, de captura de sinergias das operações que foram adquiridas pós-2014. Vamos fazer um double-clique no 18.7 ali. Tá? Então, abrindo em 3 grandes blocos, São Judas, Unisociesc e Una Interior, eu estou comparando aqui nosso EBITDA pré-aquisição, então no caso da São Judas 2013, que foi o número que nós divulgamos quando compramos a São Judas, ela fazia 32 milhões de EBITDA naquele momento, e no caso da Unisociesc e da Una Interior, 2015, que foi o ano anterior à nossa entrada. Então, no caso específico da São Judas, a gente praticamente dobrou o resultado da São Judas nesse período, né, em praticamente 4 anos, passando de uma margem de 17% para próximo de 25%. Significa que nós estamos caminhando, né, nas sinergias, e vocês passaram lá pela sala da expansão e viram que a gente está acima do plano de negócio, no caso, do ponto de vista de geração de caixa na São Judas. Do ponto de vista de margem, a gente está caminhando, mas ainda não está no mesmo patamar das outras operações. E nas aquisições mais recentes, na Sociesc, a gente parte de um patamar praticamente próximo ao break-even, né, uma vez convertida para com fins lucrativos, e já estamos chegando aqui próximo de 10% de margem, praticamente um ano depois. No caso da Una Interior, a gente está somando aqui as aquisições da ALIS, da Politécnica e a abertura de greenfields que aconteceram, né, dos greenfields que aconteceram nos últimos 12 meses, estamos a 18%. E aí eu vou contar um pouquinho quais são as alavancas que ainda tem por acontecer em cada uma dessas, que vão nos permitir
seguir nesse caminho de melhoria de margens. Especificamente para São Judas, acho que tem 3 efeitos positivos e tem um efeito negativo aqui que precisa ser considerado. O primeiro deles, o modelo acadêmico. Então, você vê a penetração de currículos aqui na São Judas. Ela ainda tinha, no primeiro semestre, um percentual maior de alunos no currículo legado e vem aumentando a penetração já agora no segundo semestre. Comunicação e gestão, e todos os alunos que entraram pós 2016 nos cursos novos, e também os alunos de entrada de meio de ano, que vem se intensificando a partir do momento que a gente criou o vestibular de meio de ano na São Judas. Nos próximos 5 anos a gente vai capturar o benefício saindo daquela camada cinza e indo agora para o currículo de competência. Maior integração com a Unimonte, então a gente tem promovido uma aproximação da São Judas com a Unimonte também, pensando sobre uma ótica de plataforma regional, isso vai trazer ganhos para as 2 operações, e a expansão orgânica como um todo, né, se você pegar a São Judas, ela tem 2 unidades maduras, né, que é a Moca e o Butantã. Ela é bem concentrada na Moca. Ela, dos 25 mil alunos, cerca de 20 mil alunos estão na Moca. E no ano que vem a gente começa o ano já com 3 novas unidades, Paulista, Jabaquara e Santo Amaro. Pensando sobre a ótica de capacidade instalada, a gente está agregando aí cerca de 11 mil novas... potencial de 11 mil novos alunos de capacidade nessas 3 unidades, então é uma expansão significativa, né? Então ela traz tanto uma expansão onde a margem dessas operações é maior do que, né, porque a margem de contribuição dessas novas operações na maturidade é maior do que a margem atual, então ela contribui de forma positiva e ela também ajuda a diluir a parte fixa da própria São Judas. Tem um aspecto que no primeiro ano é uma curva, né? Vocês vão ver claramente quando eu mostrar os números aqui do interior de Minas, que tem uma penalidade no curto prazo, mas que a médio e longo prazo essa curva vira. E por último, se vocês lembrarem aqui, na estrutura da aquisição da São Judas, a gente desenhou o contrato de aluguel com um degrau no 4º ano, esse 4º ano chegou, né, em 2018, então a gente tem um step de aumento de aluguel o ano que vem, a partir de julho do ano que vem, que vai impactar os resultados dela especificamente do ano que vem. A partir dali, os reajustes são feitos contratualmente pelos índices de inflação. Então, a São Judas está num caminho positivo e ela deve continuar sua trajetória de construção de margens desde da integração com a gente. Olhando especificamente para a Sociesc, acho que aqui tem algumas alavancas também de melhoria de margem a serem capturadas. De novo, o modelo acadêmico aparece, ele impacta, né, todas as nossas operações. Aqui vocês veem que a penetração dos novos currículos já é maior, né, desde 2017-1. Por quê? Porque a gente abriu muito curso novo e todos os cursos que foram abertos já foram abertos dentro do modelo de convergência. E a gente está virando ela junto com as outras, no mesmo time das outras, para o currículo de competência. A expansão de portfólio é algo bastante significativo na São Judas. Então a gente está saindo, né, pré-2000, né, até 2016, de uma combinação de curso-campus, pensando em oferta, de 52 ofertas. Já abrimos aí 29 novas ofertas de curso-campus e temos aí ainda uma expansão significativa, estamos falando de praticamente triplicar a oferta de curso-campus da São Judas ao longo dos próximos anos. Toda vez eu erro, né? A Sociesc. Exatamente. Era para ver se você estava prestando atenção. Sabe? E a gente está abrindo novas unidades aqui também, né? Então vocês viram lá, né? A gente começa já, Itajaí já está funcionando, Jaraguá, São Bento e mais uma unidade em Curitiba. Né? Então o processo de expansão da São Judas ele é relevante, não só pelo da Sociesc, perdão, não só pelo aumento de portfólio, mas tem um aspecto bastante significativo, que é a Sociesc Joinville tem uma escala bacana, tem uma presença, um market share bacana na cidade. Quando a gente vai para as operações Blumenau, Florianópolis e Curitiba, o nosso market share ainda é bem pequeno. Então a gente tem um espaço grande para ganhar escala nessas operações e, de fato, torná-las com margens bem melhores do que elas têm hoje. Avançando aqui para a UNA Interior,
acho que é importante dizer, né, a UNA deixou de ser uma instituição de Belo Horizonte. Hoje ela é uma instituição de Minas Gerais. E já está rompendo Minas Gerais, porque já tem 2 novas unidades no estado, né, de Goiás, Catalão e Jataí. Mas são 18 unidades, praticamente acho que são 8 no interior, 9 em processo de maturação. Essas 9 unidades foram abertas nos últimos 18 meses. Então aqui você tem a data de entrada. Então 7 Lagoas, que é a mais antiga, foi julho de 2016. Uberlândia e Catalão vieram com aquisição, né, do Instituto Politécnico. Divinópolis, Pouso Alegre e Nova Serrana no primeiro semestre desse ano, e tem mais 2 unidades para começar no ano que vem. Então a gente está no processo inicial de ramp-up dessas unidades, e isso se traduz em margens, né, claramente sendo penalizadas no curto prazo. Então, quando a gente olha para as operações maduras, elas já operam num patamar acima de 30%. As operações que estão na sua fase inicial estão consumindo margem no primeiro momento, mas é natural que isso se reverta à medida que você vai ganhando escala. Então, quando a gente olha para os 18,5, né, que é a média da UNA interior, ele é um composto de um lado uma operação madura bastante, né, saudável, do ponto de vista de margem, e do outro que ainda está no processo inicial. Olhando para crescimento orgânico, então eu falei, né, pensando no composto lá do ROIC, de um lado as iniciativas de melhoria de margem direta, aqui o nosso crescimento orgânico pensando mais com uma ótica comercial e controle de evasão. Então, os resultados de 2017 são indiscutivelmente bons, né? Então, de um lado, a gente controlou a evasão, vem reduzindo isso, tem uma tendência super bacana de redução da evasão ao longo do tempo. E do outro, acho que tivemos 2 ciclos bons de captação, né? Então, se olha o primeiro semestre, a gente cresceu quase 8% orgânico, 17% quando conta as aquisições. O segundo semestre, 31% orgânico, 35% contando as aquisições. Então, indiscutivelmente, a gente está numa trajetória boa aqui. E os desafios para 2018 são dar continuidade a esse processo, continuar azeitando a máquina para que os resultados continuem vindo de forma consistente. Com um foco em melhoria de percepção de nível de serviço, né, o NPS, de um lado. A gente rodou o processo da metodologia Lean para todos os aspectos da evasão, chegou num resultado bacana no piloto, está agora tentando escalar esse processo, encontrando o caminho para escalar esse processo. E do lado da captação, garantir que o modelo de apoio às novas unidades funcione bem, de um lado, e acho que de outro eu destacaria o controle de descontos, né? Então, otimização dos descontos. É algo super difícil de fazer, mas que está sendo trabalhado, está sendo discutido através de sistemas, processos e esforços internos. Ele rodou numa amostra de tamanho, idade, curso. Carol. 4.000 alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetura do Estoril. São 4.000 alunos. A gente reduziu a evasão 40% nesse cluster de alunos. Aí, uma boa perspectiva na performance, mas ainda assim uma visibilidade grande sobre como replicar esse modelo para expandir para todas as escolas, todos os cursos. Eu falo que a evasão é a batalha que nunca termina, né? Então, você vai melhora, aí estabelece um novo patamar e continua no processo. Vocês já passaram pela sala da expansão, né? Então, eu acho que assim, 2 mensagens. Quando a gente olha sobre a ótica de margem pura, são unidades onde a margem de contribuição na maturidade, sendo bem-sucedidas, tendem a puxar a média para cima, ou seja, elas entregam uma margem de contribuição maior do que a operação base, e com taxas internas de retorno que tendem a jogar um ROIC para cima também. Então, a gente está bastante otimista com esse processo, né? A gente estava discutindo aqui mais cedo, assim, indiscutivelmente as melhores taxas de retorno estão no processo de expansão orgânica, né? Então, acho que também é um fator que, não só por isso, mas também contribuindo para diluir um pouco dos investimentos que nós fizemos nas despesas corporativas, por exemplo, a gente está pronto para capturar esse crescimento, tendo esse benefício de margem também. Para fechar a equação, né, então falamos de melhorias de custos, crescimento, né, que contribui de uma forma positiva, e do outro lado, né, sobre o denominador da equação de ROIC, assim, como a gente está encarando otimização da base de ativos. Então, do
por um lado, fazer bons investimentos, né, com taxa interna de retorno adequada, mas tem dois efeitos aqui que a gente vem trabalhando. O primeiro deles é natural, é esperado, que é uma redução do capital de giro de FIES a partir do recebimento da última parcela da PN 23, que no nosso caso é algo aproximado de R$100 milhões, e com isso, o grande efeito negativo de capital de giro que impactou o nosso negócio nos últimos 2 anos volta aos seus patamares históricos, de mais ou menos 100 dias de FIES, e com a penetração caindo, né? E do outro lado, a gente tem uma unidade em Curitiba hoje, que é um imóvel próprio, que é desproporcional ao tamanho da operação, né? É um imóvel de quase 50 mil metros quadrados, numa região importante de Curitiba. A gente está num processo de expansão em Curitiba, então a gente está abrindo um novo campus na região central. A gente quer preservar essa localidade, mas tem ideia de monetizar, né? Ou seja, desmobilizar o ativo, preservando o endereço, né? Ou preservando a localidade. E isso contribui de forma positiva para a redução do nosso capital investido, no capital empregado também. Então, quando a gente soma todas as iniciativas, né, então, acho que a visão é clara, né, a gente partiu lá atrás de um ROIC acima de 20%, sofremos nesse período, caímos para um patamar próximo de 7%, já vimos um ponto de inflexão a partir do primeiro trimestre desse ano, mas ainda numa velocidade tímida. A ideia agora é acelerar, né, com esse conjunto de iniciativas para que a gente volte a patamares adequados de retorno sobre o capital investido. Perguntas? A parte da margem das empresas ex-aquisições, 37, 32,7%, né? Aquisições 18,7%, tem algum custo estrutural de alguma unidade que não faça se chegar nesses 32%? Acho que assim, os 32 também é uma média, tá? Né? Quando a gente olha para a composição dos 32, você tem lá, de um lado, UniBH, que tem uma área da saúde super forte, bastante concentrada, um campus gigante, que tem margens maiores. Aí, do outro lado, a Unimonte com uma escala um pouco menor e a Una super fragmentada. Então, sim, tem fatores estruturais que determinam a margem, né? E aquele 32 é uma grande média. Do lado das aquisições, eu também acho que as três não vão chegar no mesmo ponto, né? Você tem caminhos diferentes e cada uma tem as suas alavancas próprias, né? No caso da São Judas, ela tem de um lado a concentração do UniBH, né? Você tem um campus Moca lá super concentrado, mas uma relação ticket médio e custo professor não tão bom quanto do UniBH. A gente está cuidando para que as expansões venham numa relação um pouco mais saudável dessas duas variáveis. E à medida que ela ganha escala, ela tem tudo para ter uma margem super saudável. Aqui a Sociesc, o caminho é mais parecido com o da Una, né? Ela já é fragmentada, você tem Joinville como base, e o caminho é ganhar escala nas outras para que todas elas tenham uma margem adequada. E a Una interior, eu acho que assim, é o processo de ramp-up, né? Então, eu acho que assim, estruturalmente, cada uma tem um ponto de chegada diferente, você tem referências ali de onde a gente está. Estrutural diferente não é grande, né? Quando a gente olhar de forma agregada, eu acho que ele não é aí que vai fazer grande diferença, né? Mas, de novo, a gente tem expectativas ajustadas para cada uma delas, respeitando as questões estruturais. Você falou que a margem bruta das operações novas tende a ser maior no final das contas. A margem de contribuição, né? Porque a margem bruta tende a ser parecida, né, na maturidade, mas a margem de contribuição não. Por quê? Porque o que vem de baixo de overhead é muito pouco. Óbvio, você tem a despesa de marketing do campus local, você tem a PDD daquele campus, mas o G&A é praticamente seco, né? Você não precisa de uma estrutura administrativa para aquilo. Exatamente, porque exatamente esse é o efeito de diluição que a gente quer capturar, né? No curto prazo, entendi que a tendência de margem é mais ou menos para cima, mas o quanto, sem dar números muito específicos, mas qualitativamente, quanto que essas expansões orgânicas são ruins para a margem? Vocês viram o exemplo da Una Interior, tem um consumo de margem inegável, mas eu acho que o caminho da Ânima é um caminho que a gente já começou a percorrer ele esse ano, né? Então a gente já virou a tendência de margem, num ano que tem expansão também, e eu acredito que
as expansões vão determinar um pouco da velocidade, mas a gente sim está num caminho de recuperação, né, e a intenção é essa. Foi disciplinado. Você comentou do modelo acadêmico do estudo por cento teórico. Só para entender, assim, sair da teoria na vida real, como é que isso se desdobra, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente vem... É evidente que, se você olhar os números de 2017, e o progresso que a gente fez de margem bruta, você vê claramente a contribuição do modelo acadêmico, né, girando na nossa base de alunos, ainda não de competência, mas a entrada do modelo de convergência já capturando ganhos. Então a gente está falando do incremental de um para o outro. Ele tende a ser muito maior nas unidades pequenas, tá? Por quê? Porque uma unidade muito grande, né, por exemplo, volto no exemplo lá da UniBH Estoril ou São Judas Moca, você de fato tem turmas grandes, você tem mais de uma turma por curso, por semestre, então o benefício dessa estrutura acaba não sendo útil, né? Você não precisa fazer a modularização, você tem todos os cursos, mas é por um bom motivo, porque as salas estão cheias. Mas ele é muito relevante nas unidades menores. Então, assim, o potencial de... Assim, os efeitos indiretos e os benefícios, eles vêm de todos os lados, né? Eles vêm, por exemplo, o efeito direto de você juntar as turmas e ter um custo menor. Ele permite que você tenha um portfólio de cursos maior do que seria natural para o tamanho da unidade, porque você, de novo, você consegue ter menos turmas rodando em paralelo. Ele permite uma captação de meio de ano, por exemplo, de um aluno, ou de muito poucos alunos por curso. Por quê? Porque se você não tem uma escala mínima, você não atingiu o break-even, você teria que comunicar aqueles alunos que, olha, sinto muito, não abriu a turma porque não deu o número mínimo de alunos, e naquele caso você junta eles nas turmas que já existem. Então ele traz benefícios de todas as formas. E, de novo, ele é muito mais relevante para o processo de expansão e para as unidades menores do que para as grandes unidades maduras que a gente tem. Mas são contribuições significativas, como a gente viu ao longo do tempo, né? Sem dar um número específico, eu acho que esse é o caminho. Na margem bruta, vocês expandiram os 3 ou 4 pontos, né? E teve um efeito de 3 ou 4, 3 ou 4, os descontos. Então foi como se fosse uma expansão de 7. Isso. Desses 7, você teve metade dos seus alunos entrando no modelo acadêmico, praticamente, não é? Certo. Quanto dos 7 foi? É que aí você tem os efeitos combinados, né? Você tem os ganhos de sinergia das unidades, né? Como, por exemplo, a Sociesc, que é a integração no interior. Então, assim, esse são 3 pontos de margem, sendo que 4 foram um efeito de desconto nos 9 meses. Foram 3 pontos de ganho de margem bruta, dos quais mais do que neutralizaram 4 pontos de incremento de descontos na base. Então, sem dúvida, o grande plano por trás disso aí, as 2 grandes alavancas são essas 2. De um lado, o modelo acadêmico, do outro lado, as sinergias, né? Ou seja, a melhoria de eficiência à medida que, no final do dia, é parecido, a causa lá por trás é a mesma. E do outro lado, e por último, né, acho que tem também, ainda em 16, a gente ainda estava no processo de fechamento de campus, etc, etc, etc. Então tem também o 16 estava um pouco poluído pelo legado das reestruturações que nós implementamos. Eu lembro que a última unidade que a gente fechou em Belo Horizonte foi em dezembro de 2016. Então a gente carregou um pouco de ineficiência em 16 por conta disso também. Bom, gente, então acho que assim, não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que assim, o resumo é: nós indiscutivelmente recuamos em margem nos últimos 2, 3 anos. Acho que o ponto de inflexão ficou para trás. A gente já começou a ver uma tendência positiva. E se de um lado o processo de expansão ele tende a consumir um pouco de margem no curtíssimo prazo, quando a gente olha num horizonte um pouquinho mais longo, a gente tem confiança de que ele sim vai ser contributivo para tanto margem quanto o ROIC, e a gente está trabalhando uma série de iniciativas dentro de casa para tentar neutralizar, para continuar numa trajetória positiva, mesmo no curto prazo. E eu acho que espero que tenha dado para vocês conectarem aí
os efeitos, as iniciativas das diferentes conversas de hoje. Obrigado.